Olá, aluno do segundo ano. Então, nosso assunto são ligações químicas e para você estudar esse assunto, você precisa conhecer duas informações importantes. O que é um átomo neutro? Átomo neutro é um elemento químico que possui carga zero ou NOx zero. Essa carga ela vem aqui em cima, nós chamamos de NOx. Então, quando o átomo aparece com a carga zero, o sódio, o magnésio, o ferro, você chama esses átomos de átomo neutro. Tem outros átomos, qualquer átomo com carga zero é um átomo neutro. Também você vai encontrar esses elementos aqui, ó, o íon. Íon é uma espécie química de carga positiva ou negativa. Quando aparecer carga aqui em cima, um mais, dois mais, um menos, apareceu carga positiva e negativa, você vai chamar de íon, ok? O íon ele pode ser chamado de cátion, ok? De cátion, ou ele pode ser chamado de ânion. Quando é que ele vai ser chamado de cátion? Quando ele apresentar carga positiva. 1 mais, sódio 1 mais, magnésio 2 mais, alumínio 3 mais. Isso é um cátion. O ânion é uma espécie química de carga negativa. Quando aparecer menos aqui em cima, ó, Cl1 menos, O2 menos, P3 menos, isso será sempre um ânion, ok? As ligações químicas que você está vendo aqui, elas vão se dividir em ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação química, qual é a função de uma ligação química? Ela realiza a união entre átomos ou entre íons. Essa união forma novas substâncias, como o exemplo do sal de cozinha, que a gente tem o cloreto de sódio e o cloro, são unidos por ligações químicas. A água, onde você tem o hidrogênio e o oxigênio, são unidos por ligações químicas. Então, a função da ligação é unir os átomos. Nesse momento, nós vamos estudar primeiro esse tipo de ligação, a ligação iônica, ok? Vamos lá entender um conceitozinho. Ocorre com transferência de elétrons, esse tipo de ligação, e essa ligação ela liga um cátion a um ânion. Essa união ocorre através da atração eletrostática. Você tem sempre um cátion aqui por primeiro e ele se junta a um ânion aqui por segundo. Quando o cátion é atraído pelo ânion por uma atração eletrostática, você tem a união dos dois formando uma nova substância conhecida como sal de cozinha, ok? Essa ligação é uma ligação muito forte. Devido a isso, a ligação ser tão forte, o sal funde aproximadamente a 800 graus Celsius. Fórmula química ou fórmula molecular de um composto iônico. Como é que você vai fazer? Você vai seguir a regra básica. Você coloca sempre a primeira espécie como cátion e a segunda espécie como sendo o ânion. Você junta o cátion com o ânion, formando uma nova substância. Para você saber a fórmula química, você vai inverter as cargas. O 1 passa para o cloro e o 1 do cloro passa para o sódio. Aí vai ficar a fórmula Na1Cl1. Só que você não coloca o número 1. É errado colocar o número 1. Então, a fórmula correta seria NaCl. Seria a fórmula molecular do composto, ok? Outro exemplo agora. Pega primeiro o cátion, depois o ânion. E aí, como é que você faz? Você inverte a carga do cátion para o ânion e a do ânion para o cátion. Como é que fica a estrutura do elemento? Vai ficar Al, o número que veio para cá foi o 2, então fica Al2. Oxigênio, qual é o número que vai ficar no oxigênio? É o 3, então vai ficar O3. Essa seria a fórmula molecular. E aqui embaixo você não coloca o sinal da carga, só o número. Vamos fazer agora essa fórmula
molecular para a letra A e a letra B. Como é que você vai fazer? Você vai inverter a carga do cátio para o cloro e a do ânion do 1 para o magnésio. Como é que fica a fórmula do composto? Mg1, só que você não coloca o número 1, porque é errado, vai ficar Cl2, que foi para lá para o pé dele. Quando é diferente de 1, você coloca. Essa é a fórmula molecular do composto. Muito bem, ok. O próximo, você iria fazer o quê? Você vai inverter o 3 para cá e o 2 para cá. Logo, você vai ter Fe2O3. Essa seria a fórmula molecular do composto. Perfeito. Outro exemplo para você fazer a fórmula molecular. Agora aparece duas cargas positivas. Como é que você deve escrever? Você pode fazer isso. Bário, duas cargas positivas significa 2 mais, N3 menos. Aí você vai inverter as cargas, 2 para cá e o 3 para o bário. Vai ficar bário 3N2. Então, essa seria a fórmula molecular. Do outro composto, aqui, K+, você vai fazer K1+, só uma carga é 1, e o S, que é um enxofre, duas cargas negativas, fica 2 menos. Logo, você vai inverter essas cargas, 1 para cá e o 2 para cá, você vai ter K2S, perfeito? Logo, essa seria a fórmula molecular do composto. Agora, uma observação. Quando a fórmula molecular apresentar índices que podem ser simplificados ao mesmo tempo, você deve simplificar. Então, você faria o maior para simplificar é o 2, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar Mg1, não precisa colocar o 1, e o oxigênio, 2 dividido por 2, divide também, fica só o oxigênio. Vai ficar 1. Como é 1 de cada, não representa o número 1. Essa seria a fórmula molecular correta. Tá ok? Agora uma observação importante. Quando o ânion apresentar mais de um elemento, como o enxofre, o oxigênio, por exemplo, como é que você vai fazer a fórmula molecular? Você deve proceder da seguinte forma. Você vai inverter as cargas, 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Vai ficar alumínio 2. Só que aqui você tem que abrir um parêntese. Você abre um parêntese, sempre tem que abrir. E aí você vai colocar o SO3 aqui dentro. Ó. SO3. E qual é o número que foi lá para fora? Que vai ficar lá embaixo? É o 3. Ele vai ficar aqui fora, ó. Tá aí. É assim que você deve fazer a fórmula molecular do composto, colocando um parêntese. Ok, a nossa aula foi até aqui. Resumo das aulas iniciais. E tenha uma boa aula para fazer as suas atividades.